Olá pessoal, tenhamos todos um bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. É realmente uma segunda-feira de carnaval, por incrível que pareça, não é? Não sei se você está sentindo a mesma coisa. No meu caso, eu não estou sentindo o clima de carnaval que era tão comum em anos anteriores. E a gente fica até sem entender por que, né, isso acontece. Mas tem uma crise política no Brasil atualmente. Sim, de fato tem uma crise política, isso é muito grave. O Brasil há muitos anos não vivenciava uma situação como essa. Imagino até, embora não tenha vivenciado esse período que eu vou citar agora, que é o começo dos anos 70, com tanta balbúrdia institucional a perturbar o cotidiano dos nossos cidadãos, de fato uma crise sem precedentes recentes na história do Brasil. Nós tivemos nos anos 80 grandes agitações políticas ali nos estertores do regime militar, né, da ditadura militar. Houve a campanha das diretas já, depois a campanha Muda Brasil. Aquilo motivava as pessoas, mas era assim, já praticamente como certo que haveria uma redemocratização através da palavra empenhada pelo próprio presidente João Batista Figueiredo na época, de que teríamos um presidente civil logo depois do término do seu mandato. Seria o Tancredo Neves, ele faleceu, foi o Sarney, a população acatou e tivemos eleições presidenciais em 89, conforme preconizado naquele ano de 1985 pelo Figueiredo. Mas hoje nós temos essa crise que todo dia tem um fato novo, motivado por incursões da Polícia Federal numa determinação do ministro Alexandre de Moraes e que muitos apontam como uma clara perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro para beneficiar o esquema que atualmente está supostamente no poder, comandado pelo senhor Lula da Silva. O senhor Lula da Silva, é importante lembrar, foi um indivíduo que foi condenado em 3 instâncias. Pelo juiz singular, mas o Moro fez uma condenação equivocada, ou errada, ou persecutória. Bom, mas aí teve o TRF da região lá de Porto Alegre, me parece que é o TRF4, que validou a condenação atribuída pelo Moro. Em seguida, nós tivemos o Superior Tribunal de Justiça, porque a defesa do Lula recorreu também para o Superior Tribunal de Justiça. Foi mantida a condenação do Moro e ampliadas as penas, exatamente colocando a mais. Se havia 22 anos e meio, essas instâncias do Poder Judiciário aumentaram para mais de 25 anos. Ele não cumpriu 2 anos, cumpriu 1 ano e alguns meses. Aí o Supremo Tribunal Federal, que já havia validado essas decisões, embora não em caso de recursos, mas em questões de consulta, e a partir também de mais de 200 recursos, fala-se até em 400 recursos que teriam sido apresentados pelo hoje ministro Cristiano Zanin, que é o advogado, foi advogado do Lula. Tá? Todos os advogados lá dos grandes políticos estão lá no Supremo Tribunal Federal hoje como juízes, né? Nós tivemos lá o Gilmar Mendes, que foi advogado do Fernando Henrique Cardoso, Advocacia Geral da União. Temos o Fachin, que foi advogado, partícipe da campanha eleitoral em favor da Dilma. Temos o Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança Pública do governo do Alckmin, que hoje é o suposto vice-presidente da República. Temos... Quem mais? São muitos, pode até comentar aí para me ajudar, porque eu estou fazendo aqui sem texto, mas é fato isso. São pessoas que tinham uma ligação política, foram indicadas para essas funções. O Alexandre de Moraes também foi ministro da Justiça do Temer e nessa condição recebeu a indicação do Alckmin para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí mais recentemente nós tivemos o Zanin e por último o Flávio Dino, que aí no caso o Lula já abriu completamente o jogo, né? Nós temos pela primeira vez um ministro político para fazer esse intercâmbio político entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. Então veja bem, existe todo o ingrediente aí para uma crise que nos afasta do carnaval. Mas nunca antes havia acontecido, mesmo com todas as crises políticas que a gente estava vivenciando, que a gente esteve presenciando, mas o carnaval sempre acontecia. Eu quero lembrar aqui de uma figura, politicamente eu acho retrógrado, acho extremamente corrosivo, é o Chico Buarque, né? Essas pessoas aí, lacradores de plantão,
O Chico Buarque tem uma música muito interessante. Agora, uma coisa é preciso a gente saber separar, ele é um grande poeta. Isso aí não se pode negar, não é? Então ele fez nos anos 80, 1984 foi lançada uma música chamada Vai Passar. Vai passar nessa avenida o samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Exatamente mostrando que o carnaval, essa música fala muito bem disso, né? Você extrapolava todas as alegrias naquele momento de ressentimentos contidos ao longo de outros períodos do ano. Você ficava ressentido, ficava traumatizado, ficava chocado com as aberrações da política, mas naqueles 4 dias, 5 dias, porque na Bahia eu acho que até 10 dias de carnaval, né? Lá tem-se muito tempo e dinheiro para gastar na folia, mas as pessoas até diziam o seguinte, é o carnaval que realmente nos alivia os ressentimentos, nos tira a dor, o sofrimento de tantas perdas políticas que nós vivenciamos no nosso país. E, de fato, esse é um país de perdas políticas inenarráveis. Olha, para que você tenha uma ideia, as pessoas até troçavam um pouco na época, era tanta crise, tanta coisa assim, todo dia trocava de presidente. Eu estou usando assim apenas uma figura de linguagem, não era todo dia, mas muito frequentemente. Tinha um caso que foi relatado pelo Arimatea Tito Filho, grande intelectual aqui do Piauí, presidente da Academia de Letras por vários anos, onde ele citava o seguinte: o prefeito inaugurou uma praça com o nome Praça Presidente Café Filho, em 1955, que o Café Filho assumiu, 54, 55, ali quando o Getúlio Vargas cometeu aquele ato contra sua própria existência, não é? Todo mundo sabe, ele deixou uma carta e tal, 1954. Inclusive, eu quero recomendar o livro Agosto, do Rubem Fonseca, que aí você entende a crise passo a passo, porque esse mês de agosto, né, tudo se desenrolou ali, e o Rubem Fonseca faz um painel completo, desde o primeiro dia até o dia em que o Getúlio cometeu esse ato tresloucado. Mas, enfim, aí o Café Filho assume, aí o prefeito inaugura Praça Presidente Café Filho. Logo depois ganha a eleição de 1955 o Juscelino Kubitschek. O presidente Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República. E aí o prefeito muda, menos de um ano depois, o nome da praça para Praça Presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino fez aquele governo extremamente realizador, 50 anos em 5, e não há como negar que realmente as obras foram realizadas. Ah, mas o país se endividou. Ah, mas ali surgiu o processo inflacionário completamente fora de controle, sem dúvida. Houve um descontrole no aspecto da economia, mas a questão da infraestrutura, naquele momento, para o que o Brasil precisava, foi resolvido, entendeu? Construir estradas, para que se tenha uma ideia, tem uma entrevista que eu gravei nos anos 90 com o Serafim Jardim, que foi secretário particular do Juscelino, do JK, por muitos anos, onde ele conta isso. Havia apenas 800 quilômetros de rodovias asfaltadas no Brasil, até 1955, quando o Juscelino assumiu o governo. 800 quilômetros. E ele construiu toda a malha rodoviária federal no nosso país, trazendo estradas para os lugares mais distantes, mais longínquos dos grandes centros. O objetivo não era fazer rodovias para os grandes centros, mas era rodovias para o Brasil inteiro. E aí nós tivemos estradas asfaltadas no Piauí, no Maranhão, no Ceará, grandes obras que perduram até hoje e que são muito diferentes das atuais, né? Que além de não serem concluídas, não tem durabilidade nenhuma, principalmente se a gente considerar esse pessoal que está no poder atualmente, tanto aqui no Piauí quanto em nível nacional. Mas aí o prefeito mudou o nome da praça para Praça Juscelino Kubitschek, Praça Presidente JK. Muito bem, 1960, nova eleição, não houve ruptura institucional, houve uma tentativa de golpe no governo do JK, também provocada por militares, que foi a revolta de Jacareacanga. Jacareacanga, uma base aérea na região norte do país. Ficou conhecida assim. Mas o Juscelino tinha uma capacidade de diálogo muito grande, era uma pessoa tranquila e uma interlocução muito bem feita junto aos militares através do Marechal da Legalidade, não é? Marechal Henrique Teixeira Lott. Puxa vida, o Marechal da Legalidade é aquela figura que merecia realmente, pelo seu espírito democrático, ter tido uma oportunidade de presidir esse país. Aí o Marechal foi lá, conversou com os militares, cessou a revolta, o Juscelino governou tranquilamente ao longo dos 5 anos em que foi presidente.
Muito bem, pessoal. Chega o ano de 1960, o Juscelino apresenta como seu candidato a presidente exatamente o Marechal da Legalidade, que era o Marechal Henrique Teixeira Lott. Eu recomendo que você dê uma olhadinha no seu Google para pesquisar um pouco sobre o Henrique Teixeira Lott e essas figuras impressionantes do nosso passado recente. Poucos homens públicos na atualidade possuem o caráter e a grandeza desses homens que eu estou citando aqui. JK, Henrique Teixeira Lott, foi eleito vice-presidente na chapa do JK, o João Goulart, que era ligado ao getulismo, era uma cria do Getúlio Vargas e por isso herdaram os votos do getulismo. Ele teve mais votos, inclusive, do que o JK e repetiu a dose quando se candidatou também a vice-presidente, só que era o seguinte, a chapa dele era diferente da chapa do que ganhou, que quem ganhou foi o Jânio Quadros em 1960. Era professor da rede pública estadual de São Paulo, tinha feito uma carreira meteórica, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador de São Paulo, presidente da República, todo o tempo baseando a sua campanha. Rapaz, eu estou esperando aqui a entrada ao vivo do meu amigo Godofredo Brito. Ele ainda não pediu aqui para entrar, mas eu estou esperando porque nós combinamos ontem à noite de fazermos aqui uma live para tratar sobre essa renúncia lá do prefeito de Cocal. Mas continuando aqui o nosso breve relato sobre as questões institucionais do Brasil. Entra o Jânio Quadros na presidência da República em 1960, varre, vassourinha, para varrer a corrupção. Eu ouvi essas músicas antigamente, né, numa fita cassete, agora mais recentemente eu botei tudo na internet, tem tudo na internet isso aí. Está no meu canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Inclusive essa musiquinha do Jânio Quadros. Aí o Jânio Quadros ganha a eleição, o prefeito mudou o nome da praça de novo. Praça Presidente Jânio Quadros. Bom, 8 meses depois o Jânio Quadros renuncia, né? Aquela coisa antológica. Tem um livro do Carlos Castelo Branco, O Porquê da Renúncia. O livro é exatamente A Renúncia de Quadros, Jânio Quadros. E aí o Carlos Castelo Branco, que havia sido assessor de imprensa, jornalista de Teresina, grande jornalista brasileiro, foi o maior interlocutor do noticiário político do Brasil ao longo de mais de 30 anos, começando por jornais históricos, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, onde ele passou a maior parte do tempo. E o Castelinho, como era conhecido, tem um livro, O Porquê da Renúncia. Por que o Jânio Quadros renunciou? O Jânio Quadros renunciou porque ele tinha um espírito aventureiro. Ele queria instituir um regime de força, de plenos poderes. O que é que ele fez? Renunciou ao governo e lançou o país numa das suas maiores crises, mais duradouras crises político-institucionais de todos os tempos da nossa história. O Jânio Quadros, ao renunciar, queria que as pessoas o levantassem nos braços e o colocassem de volta no poder com poderes plenipotenciários para fazer o que ele quisesse, para destituir o Congresso, o Poder Judiciário, para governar como um ditador. Só que isso não aconteceu, ele terminou sendo exilado, ficou lá fora no exterior há algum tempo, e aí o prefeito tirou o nome da praça e botou para quem assumiu rapidamente ali o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, assumiu para dar posse ao novo presidente. Foi uma confusão danada, que eles não queriam dar posse ao João Goulart, que era o vice. Mas o João Goulart conseguiu, né, o apoio dos militares, o apoio da sociedade, devido exatamente à pressão do povo, porque ele tinha muitos votos, e o João Goulart realmente chegou lá através de um modelo que foi colocado assim, muito louco, né, o modelo que foi colocado lá, que instituía o parlamentarismo no país. Ele governava, mas não governava. Quem governava por ele era o Congresso. Ele era uma figura de enfeite, um presidente de enfeite. Aquilo durou de 1961, que foi o período da renúncia, até 1963, 2 anos e pouco, até que o Congresso resolveu Luciano Ribamar enviou uma solicitação. Daqui a pouquinho, Luciano, eu estou aguardando o nosso amigo Godofredo participar aqui. Estou até sem acesso ao WhatsApp, porque eu estou linkado, só trouxe aqui um celular para o nosso escritório, aqui de casa, que fica nos fundos da casa, bem nos fundos, tá? Mas é o seguinte, eu aceito já a sua participação ao vivo. Muito bem, pessoal. Aí o prefeito mudou de novo o nome da praça. Praça Presidente João Goulart. Ele assumiu ali como parlamentarismo e tudo, Praça Presidente João Goulart. Aí teve
até 64, no dia 1º de abril de 64, teve o golpe militar, que muita gente diz que não foi golpe, mas um regime. Mas quando você rompe com a estrutura institucional, o que é a estrutura institucional? A existência do Congresso Nacional, a existência das leis que estão existindo aí, entendeu? Quando você muda o regime, então você institui e tira, por exemplo, eleições diretas, alternância de poder, direito de manifestação livre. Então isso é uma ditadura, isso é um golpe e logo em seguida uma ditadura. Infelizmente não tem como você, porque são as caracterizações atribuídas pelo dicionário de política. Ninguém cria isso, existe. São séculos, né? E na prática as pessoas sentem. Mas enfim, mudou a praça presidente, vamos lá. Aí o Ranieri Mazzilli assume de novo nesse dia 1º de abril, quando declarou-se vaga a presidência da República por conta das insurgências diversas no país. O Jango renunciou, foi embora para o exterior. Lá vai a história lá do prefeito de novo, mudou o nome da praça, Praça Ranieri Mazzilli. Aí o Castelo Branco assume com o objetivo de convocar eleições para 1965, não convocou eleições coisa nenhuma, os militares ficaram no poder de 64 a 1985, mas ele mudou o nome da praça para Praça Castelo Branco, Marechal Castelo Branco. Só que aí depois disso o prefeito ficou pensando o seguinte, acabou-se a história, eu estou fazendo aqui um relato da história, tá, do que de fato aconteceu. Não vou mais mudar o nome de praça para coisa nenhuma, não. Vou deixar mesmo Praça Presidente Atual. Ficou presidente atual. Até hoje, talvez seja presidente atual. Bom dia a todos, família Universal. Que Deus abençoe abundantemente. Uma feliz segunda-feira para todos. É o José. Grande abraço a você também, José. Bom, eu vou voltar aqui ao Ribamar, que me pediu para participar ao vivo. E eu vou entrar. Está demorando aqui um pouquinho. Não aconteceu, né? Não aconteceu aqui, nossa live que eu estava pretendendo. O que aconteceu lá em Cocal? Lá em Cocal, a região norte do nosso estado do Piauí, já há alguns anos, até vários anos, já vem sendo noticiado uma série de absurdos praticados pelos seus políticos. Não apenas de agora, é uma coisa antiga. Nós já tivemos, inclusive, prefeito preso. Foi o caso do Moção, Zé Maria Moção. Eu lembro que eu estava na rádio na época, prenderam o Moção, eu fiquei, meu Deus, como é que os policiais, cada policial mais ou menos com 1,80 m, um dele lá, acho que tinha quase 2 metros, e o Moção, como é um cidadão pequeno, né, um cidadão de baixa estatura, pequenininho no meio daquelas pessoas, eu digo, será que precisava mesmo esses 2 armários para prender o Moção? O fato é que até prefeito preso nós já tivemos, lá em Cocal. Esse atual prefeito, que é o senhor Raimundo Nonato Cardoso, do PT, o Nonatinho do sindicato, ele foi eleito em 2020, assumiu em 2021, portanto está agora no seu 3º ano de mandato, entrando para o segundo mês, finalizando o 2º mês do 3º ano de mandato, renunciou nesse domingo, inexplicavelmente, porque as alegações que ele atribuiu para essa renúncia não são convincentes, não é? Vou assumir uma coordenadoria de territórios do Piauí, que inclusive essa coordenadoria já é exercida pelo atual vice-prefeito lá de Cocal. E foi uma troca de cadeiras. O vice-prefeito, que era o coordenador de territórios, vai para a prefeitura, o prefeito sai da prefeitura, não pode voltar, entendeu? E vai para a coordenadoria, e ali ele assume esse cargo e diz que vai ajudar o município. Não é isso. Porque, na verdade, essas coordenadorias elas são apenas estruturas para acomodar políticos do PT. Eles criaram, são 70 órgãos com essa capacidade hoje, 69 órgãos com essa capacidade hoje no Estado. Bota lá um camarada numa coordenadoria, é um cargo decorativo, ele não tem poder nenhum. Isso mostra que ele era um prefeito também meramente decorativo, que foi denunciado várias vezes pelo Godofredo Brito, aqui no Instagram, lá no YouTube. O Godofredo, que foi espancado tanto pelo ex-prefeito Moção, numa agressão física gratuita. Eu lembro até que eu publiquei aqui, onde ele... Tu disse que eu estou parecendo com uma galinha, porque o Moção pintou... Ele gosta assim, de fazer umas pinturas no cabelo, né? E o Godofredo disse que ele estava parecendo uma galinha. Ele chegou lá no lugar, já foi logo metendo o braço e muita agressão, muita confusão.
E, por último, agora, o Godofredo também sofreu agressões por parte de um vereador do PT chamado Carlão, que quase lhe tira a vida, porque ele foi agredido a facadas, o Godofredo Brito, lá em Cocal. Então, a instabilidade política em Cocal, entendeu? Eu não conheço um momento ou outro em que tivesse havido renúncia inexplicável. Porque aí o senhor Nonatinho do sindicato, ele vai para essa coordenadoria como figura meramente decorativa, como de fato ele o era na prefeitura. Figura decorativa do deputado Rubens Vieira. Deputado Rubens Vieira, que fez carreira no PSDB, mas que decidiu, por último, se filiar ao PT. E hoje ele é um político do PT. Estou aguardando aqui a entrada do nobre Godofredo. Bom dia a você, meu caro. Estou aqui lhe esperando. Viu? Só você solicitar aqui a entrada ao vivo que eu lhe coloco para a gente falar sobre isso aí. Já estamos às 7 horas e 20 minutos. Eu separei aqui também, já que nós estamos falando sobre prefeituras municipais, aquilo que eu penso sobre a participação do cidadão nos destinos de cada município. Eu acho que o cidadão ele é o principal responsável pela fiscalização das ações do poder executivo e também do poder legislativo, tá, pessoal? Não existe, vamos entrar com o Godofredo. Já aceitei aqui o Godofredo. O que é que está faltando, minha gente? Não existe outra forma de você garantir lisura no processo de gestão pública sem a participação do cidadão. Então, como fiscalizar um prefeito municipal? Como fiscalizar uma Câmara Municipal? Na grande maioria das vezes, isso eu digo por experiência própria, inclusive, porque fui vereador em 2 oportunidades e nunca cedi ao canto da sereia no tocante a essa questão de aderir a prefeito só por aderir, porque o cara vai lá, você vota num vereador, num deputado, porque você é de oposição, vamos dizer, né? Aí, quando chega no mandato, o camarada vai para a prefeitura. Eu preciso atender minhas bases. Não, na verdade, você não foi eleito para atender as bases negociando com o prefeito. Você foi eleito para fiscalizar o Poder Executivo, apresentar leis e, logicamente, projetos, propostas que melhorem a vida do cidadão. E esses projetos, independente de quem seja o vereador, o prefeito é obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, ele é que estará cometendo uma ilegalidade ao princípio constitucional da responsabilidade entre os poderes. Então, esse negócio de se vender é conversa fiada. Godofredo Brito, bom dia. Satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, meu caro amigo Tony Rodrigues. Satisfação toda minha. Peço desculpas aí, a gente sempre dorme muito tarde e aí acabei de acordar aqui lembrando do nosso compromisso das 7 horas. Bom dia aos amigos aí que acompanham o nosso caro jornalista Tony Rodrigues. Satisfação. O prefeito renunciou, o prefeito Nonatinho, até fiz um comentário aqui, meu Deus, o prefeito renunciou. Aí fica estranho, né? Porque ele sai da prefeitura, que tem um orçamento aí gigantesco. Eu acho que a prefeitura de Cocal, eu não sei qual é o percentual hoje dos valores percebidos em relação a outros municípios, se é 0,8, 1,0, mas aí vai dar certamente mais de 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de arrecadação mensal. Isso apenas nos fundos constitucionais. E, de repente, ele sai para uma coordenadoria meramente decorativa. Para atender o quê? Que objetivo, Godofredo? Na verdade, ele não saiu, ele foi forçado a sair, ele foi convidado a se retirar sem querer, certo? Até porque ele já havia, no primeiro momento, na verdade, ele jogava ele para um lado e para outro, como bola de ping-pong. No primeiro momento, o deputado Rubens Vieira, na qual a gente chama ele de deputado de escamoteamento, em função daquela operação que aconteceu dentro de Cocal, e até hoje esse processo está parado. No primeiro momento, o irmão dele, do Rubens Vieira, apareceu figurando como pré-candidato a prefeito. E é uma mercadoria ruim de se vender e não conseguiu deslanchar. Impulsionaram para um lado e para outro o irmão do Rubens. Não conseguiu deslanchar. O Rubens quer colocar o outro lá dentro, igual fez em Cocal dos Altos. Queria colocar o irmão, quer colocar a família toda na política, né? É o laranja do Rubens. Outro laranja. Não conseguiu, e aí o Nonatinho voltou novamente a figurar como vice-prefeito, foi para a rádio, anunciou que, ó, eu sou vice de novo e tal,
começou falando novamente que, olha, eu sou humilde, de origem humilde e tal, e começou novamente toda aquela história. E aí, quando vem agora, começam esses boatos que ele iria renunciar e tal, e eu já Já havia, tinha, ele já tinha se lançado como candidato à reeleição. já tinha, já tinha se lançado, né? E eu já havia falado há alguns meses atrás que isso iria acontecer, né? Que ele iria renunciar para o Douglas assumir. E aí, rapaz, é algo muito estranho, muito estranho. A gente falava isso, mas a gente ainda. Eu não acreditava que isso aconteceria, né? E a gente fica imaginando o que aconteceu, o que será que tem acontecido de verdade, né? Porque é muito estranho. Ele é um cara do PT, que sempre leu na cartilha do PT. Ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi criado, doutrinado pelo PT desde o início, nos movimentos sindicais e tudo. Ele fazia tudo que o PT mandava. Prova disso que ele sempre deixou bem claro que quem manda é o grupo, quem manda nele é o grupo. Então ele sempre deixou isso bem claro. E durante esses anos todos, ele sempre recebeu ordens do Rubens. Ele nunca fez nada de próprio punho. De próprio punho, só a assinatura dele nos projetos que eram mandados para a Câmara de Vereadores. E aí, nessa situação, Cocal hoje está destruído. Cocal está endividado, uma dívida altíssima com o banco, altos Os empréstimos. empréstimos, tem a questão de uns empréstimos que Foram três ao longo desses 3 anos. Três. Somando, quais valores, Godofredo? somando tudo, dá mais de 10 milhões de reais. Mais de 10 milhões de reais. Essa informação de empréstimo para realizar obras, conforme justificado pelo prefeito em oportunidades anteriores, confere com a realidade? Ele realmente aplicou esses recursos em obras? Até o momento, nada. Inventou aí uma mini estação de energia para gerar energia, para diminuir o valor da conta de energia nos órgãos do município. Eu não vi muito sentido o cara investir 500 milhões e 700 mil praticamente nessa estação de energia. Disse ele que vai pagar em 15 anos 80 mil por mês. Quanto vai dar? Quanto vai dar tudo isso? 15 anos, 80 mil por mês é muita grana. A estação de energia, ela foi orçada em 5 milhões e pouco, 5 milhões e 200 mil, parece. 5 milhões de reais. Hoje eu até penso que nós temos que fazer realmente um guia contra os prefeitos corruptos. Eu acho que. E esse guia tem que ser repercutido o máximo possível. Realmente a gente observar, por exemplo, quais são os sinais que manifestam essa corrupção nas gestões municipais. Obtenção de muitos empréstimos é o que acontece em nível estadual aqui no Piauí, sem que os recursos sejam apresentados ao povo, sem que se preste contas à população do que de fato se faz com tanto dinheiro. Entendeu? Sinais exteriores de riqueza dos senhores gestores municipais e também de vereadores, né? Porque a gente diz assim, olha, o prefeito não está fazendo nada. Mas tem que observar que muitas vezes as câmaras municipais são as principais cúmplices desse tipo de conduta. Se o prefeito não faz, tem a concordância dos vereadores. A questão da ausência de transparência. Você está falando, por exemplo, de uma coisa muito séria, que é pegar dinheiro emprestado para fazer obras que não se realizam e ninguém sabe para onde o dinheiro vai. Isso é terrível nas prefeituras. Está acabando com os municípios do Piauí, do Nordeste, porque a gente sabe que em outros estados a coisa funciona melhor porque o cidadão ele realmente tem se manifestado. Está mudando muito em outros lugares. Agora precisa começar a mudar também aqui no Piauí. Outro dos sinais exteriores são os familiares e amigos que ocupam cargos estratégicos nas prefeituras municipais. Está lá, todo mundo lá, não tem um técnico num cargo. Os cargos são praticamente todos apenas cabides, sem qualquer função efetiva dentro da prefeitura, a não ser aquelas que garantem os repasses regulares de recursos. Porque se não for, aí nem dinheiro recebe. Finanças, administração, saúde, educação. O restante tudo é decorativo. Funciona assim também em Cocal? Aqui está tudo aparelhado aqui, tudo aparelhado. A secretária de saúde é a sobrinha do prefeito, que não tem experiência alguma com saúde, nunca sequer aplicou uma injeção numa galinha. É médico? Enfim,
Nada, nada, enfermeira, nada, nada, nada. não? Agora parece que está fazendo curso, depois que pegou aí a Secretaria de Saúde, a gente bateu muito em função dela não ser nada nessa área, e me parece que ela está fazendo cursos em Parnaíba e tal. Então, a cidade de Cocal completamente aparelhada, a estrutura do município serve a essa família que vem aí no poder desde 2012, né? Utilizam veículos públicos da prefeitura, a uso particular, é como que a prefeitura seja deles, né? E a gente não tem vereador. Vereador aqui dentro de Cocal são em nome. São 11, mas nenhum deles faz a sua principal função, que é de fiscalizar. Estão aí há 3 anos, há 3 anos e 2 meses, calados, omissos, sem abrir a boca para falar uma única palavra com relação a nada que está acontecendo no município de Cocal. Para você ter uma ideia da gravidade do que acontece dentro de Cocal, o ano passado eu bati muito e agora, no início do ano, se repete a mesma cena. É a questão da merenda escolar. Merenda escolar das crianças da zona rural, principalmente, é suco com biscoito a semana toda. Então, a nutricionista vai colocar no cardápio a semana inteira suco com biscoito? Para onde é que está indo o dia os recursos da merenda escolar? E Porque você sabe que... esse suco, Godofredo, é pelo menos suco natural, porque tem prefeito que bota até aqueles kisuke, né? Antigamente a gente chamava de kisuke, é o kisuko, aquele de pacote. Esse suco, pelo menos, é um suco natural. Porque Alguns relatos que eu recebi diz que é suco natural da polpa, de goiaba, mas diz que salobo. É. Poxa vida, é terrível, viu? E Mas aí, é difícil realmente você enfrentar uma situação dessas. É ruim para quem é cidadão de fato, não é? Eu estava falando há poucos instantes aqui na live sobre hoje, segunda-feira de carnaval. E o carnaval muito diferente de todos os carnavais anteriores, porque no carnaval de anos passados você tinha crise política, crise econômica, e as pessoas aproveitavam esses 4 dias de folia para aliviar um pouquinho as tensões e cair na brincadeira. Mas hoje nem isso, né? Porque é tanta confusão nas prefeituras, nos estados e na própria União que você não consegue mais relaxar. A não ser que você se transforme numa topeira, né? Não queira enxergar, não queira absolutamente ouvir nada, não queira falar nada, e aí também se transforma numa avestruz porque enfia a cara na terra. Aí se for assim, tudo bem. Caso contrário, fica a gente aqui, como cidadão, reclamando e pedindo providência, mas a quem, meu amigo? Velho? A quem a gente pode... citando aqui o caso daquele vereador lá, bandido, que até hoje não foi chamado ainda, o Ministério Público chamou, não teve audiência ainda, e a gente muitas das vezes Mas o fica se Ministério perguntando. Público, pelo menos, iniciou um procedimento qualquer que seja. Sim, mas ainda não teve audiência. Das outras vezes foram rápido, aconteceu, na outra semana já estava sendo chamado para ser ouvido e tudo, e essa agora, uma demora, e aí muita gente pergunta, Godofredo, não vai dar em nada, o cabra tá aí para um lado e para outro, esgravatando os dentes, e tu quase morreu, não vai dar em nada, né? E a gente fica muitas vezes até desmotivado, porque o trabalho que eu faço aqui em Cocal é um trabalho pesado. Se eu quisesse, Tony, se eu quisesse já ter pegado grana para ficar calado, por diversas vezes já me Você ofereci. vê como é que é, meu amigo. Eu conheço bem essa história. Meu intuito nunca foi esse de entrar na política e fazer esse trabalho, nunca foi esse. Eu queria ter me acordado mais cedo para a política, mas eu vivia trabalhando, lutando para um lado e para outro, nas minhas feiras e tudo. E aí, toda figurinha dentro de Cocal que aparecia fazendo críticas a determinada gestão e tudo, quando espantava, silenciava. Ganhava um cargo, ganhava alguma coisa e aí silenciava. E aí, vendo isso, acreditando em alguns, eu resolvi, em 2019, bater de frente. E aí tenho levado chibatada até a direita, pesada. Mas estamos aqui vivos para continuar essa luta. Eu peço a Deus que me ilumine, vou continuar lutando, né? Acredito que Deus tem um propósito maior em tudo isso, não seja só sofrimento, porque eu tenho levado chicotada pesada, Tony. Tenho levado financeiramente, psicologicamente. Muitas das vezes você não tem apoio de pessoas próximas que não enxergam, que enxergam a verdade. A primeira coisa que as pessoas dizem, larga isso de mão, ninguém vai se importar com isso. Por que é que tu está se importando com isso? Exatamente. Pessoas que não conseguem enxergar, né? Se eu hoje me silenciar para não continuar fazendo isso, outro não vai aparecer, porque isso não é para qualquer um, não.
A Não, luta que eu não venho é. fazendo não é para qualquer um. E aí pronto, aí você permite, com esse silêncio, com esse seu autossilenciamento, permite que elementos como esse terminem sendo plenamente vitoriosos, porque eles podem até estar na dianteira. Mas o que está acontecendo nesse momento é uma guerra moral, entendeu? Uma guerra moral, onde pessoas de coração ruim, onde pessoas que se pervertem, que se corrompem, que utilizam dinheiro de criancinhas, que utilizam dinheiro de gente que ainda nem nasceu, e dinheiro de idosos que já estão perto de perecer. Quer dizer, é crime de lesa pátria, porque você não permite que aflore o novo cidadão, não é? Dificultando-lhe o nascimento e a subsistência, e também não permite a sobrevida de uma pessoa idosa. E no meio de tudo isso, a própria sociedade carente que padece frente a esses desmandos de corrupção. O camarada fica com o dinheiro público como se fosse uma propriedade particular. Distribui migalhas e é proclamado como se fosse um grande salvador. Na verdade, eu não acredito em salvadores, eu acredito em pessoas comprometidas, em pessoas responsáveis, que estejam dispostas a exercer esse mistério. Isso que você está fazendo, de maneira despretensiosa, como nós já fizemos aqui em Altos, e continuamos fazendo através da nossa comunicação nos meios sociais, nas redes sociais, e por conta disso também, meu caro Godofredo, a perseguição política se impõe. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto sempre de citar o fato de que ser perseguido muitas vezes é uma opção. Porque eu poderia também, isso que você acabou de falar, eu poderia também ter aceitado as inúmeras vezes em que a sereia cantou para mim, né? Eu poderia ter cedido ao canto da sereia, mas eu optei pela minha liberdade, porque eu não vou subverter aquilo que eu penso para entregar o meu sentimento de indignação frente aos desmandos e às injustiças a qualquer pessoa que seja. Aí eu, por conta disso, perdi vários empregos, sofri mais de 50 processos por parte de muitos dos elementos que hoje estão em altos postos na República, inclusive. Já fui investigado. É com isso que eles nos pagam, né? Mas tudo bem, eu fiz essa opção. Eu digo sempre, é isso que eu digo. Eu digo sempre o seguinte: eu fiz essa opção, não é? De não me subverter, de não vender a minha consciência. E é isso que eu admiro em pessoas como você, entendeu? Alguns colegas aqui, jornalistas, também adotam essa postura, outros influenciadores, que eu também valorizo bastante, porque eu acho que é importante demais esse trabalho que você realiza aí em Cocal. Eu enxergo poucos a exercer a forma jornalística que a gente faz no estado do Piauí. Eu vejo poucos. Sim, Né? Eu poucos. vejo jornalistas no estado do Piauí, jornalistas fofoqueiros, que não omitem sua opinião. Né? São meros fofoqueiros que estão ali, recebem o que é para falar, ou veem alguma coisa e vão noticiar. Não consegue expressar sua opinião, falar o que pensa sobre determinada coisa. Ou não podem, em função de estar naquele determinado veículo de comunicação. Então, é muito triste. Eu tenho um ditado sobre essa questão, não é? Eu acho que o poder traz a ilusão da eternidade. Aí um amigo meu, isso aqui eu coloquei isso numa coluna de jornal em 1993. Aí, alguns anos depois, eu encontrei um amigo jornalista, que é desses que você acabou de citar, né? Desses que ficam silenciados pela necessidade de sobrevivência, mas eu acho que isso não justifica, porque, no meu caso, por exemplo, eu não tenho outra profissão. Minha única profissão é a comunicação social. Eu estudei para isso, eu me preparei para isso, eu exerci a minha profissão ao longo de mais de 30 anos e fui silenciado pelas perseguições políticas. Então, e busquei uma alternativa de sobrevivência legal, normal. Então, o poder traz a ilusão da eternidade. Ele disse, olha, isso aí tem uma frase também do Charles Chaplin. O Charles Chaplin foi muito perseguido, não sei se você conhece a história, foi um cinema, o Carlitos, que é imortal, personagem, mas nos anos 50 ele era muito ligado à esquerda americana e houve um movimento chamado macartismo nos Estados Unidos por conta da briga entre Estados Unidos e União Soviética. Ele terminou indo embora para a Inglaterra, o Charles Chaplin. Ele disse, olha, não é o poder que acaba, é o tempo que passa. Então, o tempo do corrupto também vai passar. O poder vai ficar aí para que outras pessoas, para que pessoas de bem como você, como aqui em Teresina nós temos o Petros Evelyn, que é um grande comunicador, e muita gente ataca o Petros, eu defendo, possam chegar lá
e possam mostrar o que de fato sabem fazer pelo povo, fazer bem feito e não decepcionar. Porque esse é a pessoa pode até dizer, olha, eu fui derrotado pela máquina petista, mas tem uma pesquisa que foi feita. A única coisa que as pessoas dizem de mais importante sobre minha conduta na política é que não se decepcionaram com os mandatos que nós exercemos, com as vezes em que nós estivemos à frente desse mandato. Quer dizer, não podemos jamais, e é por isso que não devemos ceder ao canto da sereia. Na política é um ciclo, né? Chega um momento que o ciclo se fecha. E não é à toa o que está acontecendo dentro de Cocal. Estamos chegando aí, o deputado se elegeu, se reelegeu, botou o laranja, a história se repete dentro de Cocal da mesma forma, o mesmo modus operandi que o Monção utilizou, ele também, até porque ele é um aluno do Monção. Ele nasceu lá dentro, no berço do Monção. Sim, sim. Hoje está todo mundo... Inclusive, eu citei aqui, você foi agredido... tem uma mensagem aqui do Josenildo sobre o Pablo Santos. Daqui a pouquinho eu falo. Você foi agredido em 2019 ou foi 2020? 2022, na campanha de deputado. Pelo Moção. O Moção chegou para você, você me chamou de galinha, porque ele gosta de usar uns cabelos pintados, né? Aí já foi logo metendo o braço. Eu digo, quer dizer, não se pede mais a oportunidade, porque eu acho que quando você dialoga, quando você se defende no diálogo, é muito melhor. Por que não pedir a oportunidade de um debate? Por que não pedir, vamos debater publicamente aqui? Você diz o que você pensa, eu digo o que eu penso, e aí a gente fecha com a população para que ela decida o que considera. Mas não, ela vai logo metendo o braço. Mas na verdade, estava parecendo mesmo com a galinha, aqueles cabelos pintados. O Montão sempre achou que é aquele ditadorzão no passado, onde invadia rádio, dava tiro e tudo, mexia com mocinhas menor de idade. Né? Então ele sempre ele acha, na verdade, até hoje, que ainda é aquele, não é. O ciclo fechou, se acabou, ele ficou no passado, né? Não é líder político mais coisa nenhuma, certo? Então, ali a questão da galinha, a galinha é porque é o seguinte, o Monção, eu comparo ele com a galinha, Tony, porque aquela galinha, quando está lá no cantinho choca, debaixo dos ovos, ela demora a sair dali. Mas quando ela sai, ela dá aquela cagada segura. Ela vai sair, então tá com vontade. Então o Monção é da mesma forma. Quando ele utiliza um meio de comunicação, ele vai lá e fala merda demais. Então foi o que ele fez naquela live lá da convenção. Olha, eu roubei. A comparação com a galinha. O prefeito roubou mais do que eu. Aquele prefeito anterior, que no caso era o Rubens, né? Isso, e hoje está lá, juntinho, todo mundo juntinho. Tá com o Rubens. Tá. O cara que roubou mais do que ele, aí juntaram os roubos. Agora não tem mais para ninguém, né? Ninguém roubou mais do que os dois. Porque o Moção dizia que o Rubens tinha roubado mais do que ele, o Moção admite que rouba muito, então os dois, impressionante. Olha, coisa terrível. Eu acho que a política no estado do Piauí, nessas cidades, ela é feita igual a nível nacional. É o velho teatro das tesouras. Eles inventam, eles fingem uma oposição nos olhos do povo, o povo escolher um lado, olha, vamos fingir oposição aqui, quando fechar o teu ciclo, eu entro. E aí começa a brigar, fingir oposição para cá, para lá, quando se espanta, tá todo mundo junto. Mesmo jeito do Geraldo Alckmin e do Lula, né? Quem era que imaginava nunca que eles fossem se aliar? Cara, eu vou te confessar aqui uma coisa. Eu fui eleitor do Geraldo Alckmin. No ano de 2006, eu comprei brigas homéricas pelo Geraldo Alckmin. Eu fico bestificado. Agora nós estamos vivenciando uma situação em Teresina. Queria só citar aqui, rapidamente, Godofredo, o caso de Picos, porque está totalmente fora da realidade regional, né? Você fica aí na região norte, extremo norte, e ele está lá no sul, na região ali, no meio ali do estado, né? Picos, péssimo gestor. A situação da Fundação Hospitalar sob a gestão do Pablo Santos, que é deputado estadual do MDB, escândalo nacional. Houve até uma operação chamada Campanile, e uma outra operação da Polícia Federal, duas, para investigar o senhor Pablo Santos e o senhor Florentino Neto, e os dois foram contemplados. Aqui se privilegia os maus elementos. Florentino Neto eleito deputado federal e o Pablo Santos reeleito para a Assembleia Legislativa e cotado
para ser candidato a prefeito de Picos, segundo eles aí do PT e dos partidos aliados, com chance de vencer o atual prefeito lá de Picos. Mas uma coisa interessante que a gente estava falando sobre seguir políticos, né? Aqui no caso de Teresina, a ex-primeira-dama, que é a dona Luci Silveira, viúva do ex-prefeito Firmino Filho, foi um grande amigo meu, todo mundo sabe disso. Eu fui, inclusive, diretor da rádio da Prefeitura de Teresina na última gestão dele. E o Robert Rios, que eles se juntam agora para disputar um mandato de vereador na mesma chapa. Quantas vezes eu critiquei a postura do Robert Rios em face dos comentários insidiosos que ele fazia sobre a morte do Firmino. Ele chegou a dizer o seguinte: o prefeito doutor Pessoa não vai se jogar do 14º andar de um prédio quando terminar o mandato dele, insinuando ilegalidades, arbitrariedades, irregularidades, desvios de recursos na gestão do Firmino. Fora a questão moral, que você atacar a memória de alguém que morreu de forma tão trágica é uma aberração moral. Estão juntos agora. Aí o que é que adianta você fazer críticas a um em defesa do outro para depois eles se juntarem, meu amigo? Não adianta nada. É aquela coisa que eu digo, aos olhos do povo, eles fingem rivalidade, né? É o teatro das tesouras. E você acabou de citar. Enganar o povo fica se matando, o povo achando que existe uma briga real. Quando, na verdade, eles estão lutando por interesse, porque tudo isso é interesse. É cargo, é algo a mais. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, porque eu vejo, eu não tenho clarividência, não sou nenhum mago, não tenho absolutamente, apenas estou há muitos anos como jornalista e conheço bem esse mistério. Quando o Wellington Dias era deputado estadual na Assembleia Legislativa, em diversos momentos eu o entrevistei, abri espaço para ele, sofri perseguições nas empresas onde trabalhava exatamente por abrir espaço para ele, que ninguém queria dar. Na TV, por exemplo, quando eu o entrevistei na bancada do programa de televisão, o governador Hugo Napoleão ficou muito irritado, eu fui suspenso 15 dias por entrevistar o Wellington Dias. Eu perguntei a ele: mas se o senhor chegar um dia no poder, vai fazer as mesmas coisas que está denunciando agora? Vai se juntar com as mesmas pessoas que o senhor está combatendo agora? A resposta dele foi o seguinte: todo homem tem os seus limites, né? No meu caso, não existe limite para esse tipo de convivência. Jamais você me veria convivendo com esse tipo de pessoas. Ora, a reeleição dele foi feita pelo PFL em 2006, a primeira reeleição. Ele se juntou com todos. MDB fez a primeira campanha dele em 2002. O Monsanto pegou ele pelo braço e levou ele para tudo quanto foi de cidade e botou ele no Palácio Karnak. E os governos dele são o resultado de um desastre que coloca o estado do Piauí como um permanente estado mais pobre da federação. Estamos aí com o maior indicador de analfabetismo do Brasil, 16,9%, mais do que o dobro do analfabetismo nacional, que é de 7%. É o primeiro, depois daquele programa com os precatórios do Fundef, que é o ProAlma, né? Eles fizeram um ProAlma para reduzir o analfabetismo e aumentou, entendeu? Temos 1.300.000 pessoas em situação de pobreza. Quer dizer, eu só quero saber o seguinte de você. Perguntar a você, com todo respeito, evidentemente. Na sua jornada atual, você vislumbra a possibilidade de um dia sentar para articular com essas pessoas a sua permanência no poder, caso chegue à prefeitura de Cocal ou a qualquer outra função política de mandato? E respondendo a sua pergunta, falar a respeito dessa questão do alto índice de analfabetismo, do IDH baixo do nosso estado. Eles não querem que isso mude, porque, afinal de contas, eles sobrevivem em função dessa situação no estado do Piauí. Por isso que eles estão até hoje aí. Eles não querem que o nosso povo tenha um alto índice de escolaridade, porque eles querem que o povo viva refém deles. Fique na porta das casas dessas velhas raposas velhas, líderes políticos, igual aqui no Cocal. O Rubem Vieira, todo sábado, é um monte de gente lá. Por quê? Porque o cara é bom? Não, é porque ele está distribuindo a raçãozinha, dando R$20 para um, R$20 para outro. Dinheiro desviado do próprio povo, da saúde, da educação. Então, vamos lá, então. Com relação a essa sua pergunta, se haveria possibilidade de eu me juntar com esses caras. Não tem a mínima possibilidade, pode cortar o pedaço do que eu vou falar aqui e guardar para a eternidade, então me juntar com esse chefe de organização criminosa, com um grupo dele, né, que é o Rubens Vieira.
Eu falo chefe porque não sou eu que falo, é o próprio Ministério Público e o GAECO. Existe um processo de 100 páginas que detalha todo o esquema que aconteceu, que foi estourado lá em 2015, 2016 e que continua até hoje. O mesmo esquema continua dentro de Cocal. Empresas que ganham licitações, recebem a grana, emitem as notas fiscais e estornam o dinheiro para o prefeito executar a obra. Então não existe a mínima possibilidade de eu me juntar com esse cara, com o grupo dele, com a família Vieira. Não tem a mínima possibilidade. Futuramente, talvez eu possa, não sei, a gente não. O futuro a Deus pertence, eu possa estar com alguém que eu tenha criticado, mas não esses prefeitos que vêm fazendo mal ao nosso povo, Moção, Rubens Vieira, jamais. Jamais, jamais. A conduta do político ela se vale pela capacidade de articular, de conversar. Mas há pessoas com quem não se pode transigir, né? Não se pode transigir exatamente por conta do seu histórico nefasto. Quer dizer, um cara que, não só por você ter denunciado, mas por conta da própria conduta deles. Agora, a nossa live já está chegando a quase 1 hora e você sabe que você está acostumado a fazer live aqui no Instagram, quando dá com 1 hora eles fecham, né? Eles fecham automático, não é isso mesmo, Godofredo? 1 hora, quando dá 60 minutos, né? 59 minutos, para. Eu já fiz umas 2 ou 3, eu não faço muitas lives, né? Mas eu vou ter o hábito de fazer para ver se melhora, inclusive, as visualizações das lives, porque depois que está publicado, começa, né? Mas eu não tenho muito hábito. E, de qualquer modo, eu sou grato pelas pessoas que estão conosco. Eu queria finalizar aqui fazendo o seguinte questionamento. Qual a sua expectativa em relação à presença do Nonatinho do sindicato? Godofredo fez parte da prefeitura nos anos anteriores, porque saiu, etc. e tal. Nunca. Tem um rapaz aqui que está perguntando. Você viu aí? Eu desafio ele aí, Tony, a me mostrar um empenho. Nunca na minha vida eu comi R$ 1, meus filhos, de dinheiro de prefeitura. Nunca fiz parte, nunca trabalhei para a prefeitura, nada, nunca até hoje. Nunca dependi de dinheiro de prefeitura, nunca tive carga ali. Aí é um cabide de emprego aí, simplesmente para não desmoralizar ele por completo. Dizer assim, ele está saindo daqui, mas ficou jogado, inventaram essa coordenadoria para ele aí. Simplesmente isso. Eu não. É muito triste um cara desse, que muita gente, até porque os votos dele não foram todos comprados, porque eleição é muito pesada nessas nossas cidades do estado do Piauí. Principalmente na região norte aqui, é pesado, uma campanha eleitoral. Então os votos dele não foram todos comprados, tem aqueles votos de consciência, do povão do interior, que acreditava nele, que ele realmente iria fazer uma boa gestão, que hoje estão decepcionados com a aceitação dele, né? Ter aceitado tudo isso e não ter falado uma única palavra, ter ficado no cantinho ali. Mas é o que ele vem fazendo ao longo desse tempo. O Rubens dá um grito nele, e ele vai lá pro canto, fica encolhidinho e pronto. Então não tem muito o que esperar dele, não. Ali é apenas um cala-boca para ele ficar quietinho ali, mamando ali e pronto. E o homem mudou de vida, viu? O homem que tinha um Onixzinho, um homem humilde, hoje anda em T-Blazer, construiu mansão, é o mal desses prefeitos. Só é chegar na prefeitura que compra carrão importado, que faz sintoma da corrupção. É o primeiro sintoma, é o sinal exterior de riqueza, né? Os filhos trocam, tava no Celtazinho, já tá de Corolla. Como é que pode, rapaz? Ganha na Mega Sena, mas a vida muda muito rápido. Nós vamos lançar, viu, o Manual de Combate à Corrupção. Seria interessante. Não é? Meu amigo, muito obrigado a você. Desejo para você toda a sorte do mundo. Tenho certeza de que você vai ser bem-sucedido na sua jornada política, na sua empreitada política. Cocal precisa realmente de alguém que tenha essa capacidade, essa habilidade no trato com as questões de interesse do povo. Muita sorte e muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite para participar aqui da live, tá? Godofredo Brito. Bom dia, meu amigo Tony. Bom dia aos amigos aí que acompanham o Tony. Ótimo início de semana para vocês aí. Forte abraço. Valeu. E um bom restinho de carnaval aí para todo mundo. Valeu. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu fico agradecido demais ao Godofredo, agradecido demais a vocês. Eu vou finalizar aqui a nossa live. Antes, eu vou mostrar aqui para vocês um boletim de ocorrência, tá? Esse boletim de ocorrência
eu fiz no dia, já até falei sobre ele aqui no canal, aqui no perfil, eu fiz no dia 12 de março de 2003. Isso aqui foi o dia que roubaram o meu celular, enquanto eu estava assistindo a novena na igreja de São José. E eu vejo aí a propaganda toda hora do governo, encontra celular, devolve celular, não sei o quê, chama aí os ladrões de celular para devolver o celular do povo. Nunca encontraram o meu celular. Fiz esse BO no mesmo dia. Fui roubado por volta das 7h30, 8h30. Quando foi 21h, eu estava na delegacia. Já falei, inclusive, com o ex-delegado geral, falei com um delegado amigo meu e tudo. Não é questão material, entendeu? É de você mostrar que não está acontecendo para todo mundo. Pode ser que tenham encontrado o celular de umas pessoas e de outras não. Por quê? É isso. Até está aqui o relato completo. O cara meteu a mão no meu bolso, procurei as imagens da igreja, tinha só até um determinado momento. Exatamente do momento em que eu saio à porta, eu encontro com 2 advogados amigos meus, cumprimento-os e dou uns 3, 4 passos. Aí coloco a mão no bolso, já não está mais. Retorno imediatamente aquele enxame de pessoas na saída da igreja. Enfim, fiz o BO, de nada adiantou. Inácio disse que é para tomar uma cervejinha. Pois é, para tomar uma cervejinha. Cara, há 1 ano já, quase. O cara... E era uma cervejinha bem... Uma cervejinha surtida, viu, meu caro Inácio? Um abraço, muito obrigado a todos. Vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia.